Nesse fim de semana, o José Boto, que é diretor de futebol do Flamengo, vai se encontrar com o agente, né, do jogador para acertar aí os detalhes finais. Até a confirmação de Almada. Tem informação quente a respeito de Almada. E aí, quem sabe tudo de Flamengo? Luísa Sá, quais são as atualizações? Então é isso, galera. Chega mais. Vamos para as notícias do Flamengo. Sábado agitadíssimo aqui no Flamengo. Muitas novidades aí. Muitas novidades também do Almada. Detalhes aí dos desfalques que o Flamengo vai ter aí pro jogo contra o São Paulo. Jogo muito importante aí pro Flamengo tá encostando no Palmeiras e garantir, né, brigar aí por essa liderança do Brasileirão. Então já chega deixando aquele like, vamos para as informações do Flamengo. Agora vamos lá pro Maracanã, porque a Ana Flávia já chegou por lá e tem as informações pra gente. Boa tarde, Ana. Ei, Duda, boa tarde para você, boa tarde a todos. Antes de falar sobre o jogo, preciso informar o torcedor que o Flamengo está cada vez mais perto de acertar a contratação do Thiago Almada, do Atlético de Madrid, e que jogou no Botafogo. Nesse fim de semana, o José Boto, que é diretor de futebol do Flamengo, vai se encontrar com o agente, né, do jogador para acertar aí os detalhes finais dessa transferência. Enquanto isso, o time está se preparando então para enfrentar o São Paulo amanhã pelo Brasileirão aqui no Maracanã. E o técnico Leonardo Jardim vai ter o treino de hoje à tarde para acertar ali a escalação, mas deve ter mudanças, tá? Isso porque o Plata tá com uma tendinite no joelho, não treinou ontem, então deve ficar fora. As opções para o lugar dele são o Lohan, Cebolinha e tem ainda o De La Cruz, que volta a fazer parte da lista de relacionados pós-Copa do Mundo. Quem também volta a ficar à disposição é o Léo Ortiz, que está recuperado, né, de uma lesão na coxa direita, mas como ele não joga há quase 2 meses, o zagueiro então deve começar no banco de reservas. Além disso, o Carrascal tem que cumprir o último jogo da suspensão, o último jogo de suspensão do julgamento que ele teve, né, no STJD antes da Copa do Mundo, então fica fora, assim como o Luiz Araújo, que continua no departamento médico. E Duda, o Flamengo vai voltar a jogar em casa depois de quase 2 meses, né? É isso, Ana. Obrigada, Maracanã cheio. Falar agora sobre Thiago Almada, porque o jogador fez uma postagem enigmática nas suas redes sociais e dando a entender o seguinte: muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, mas não vai acontecer da gente continuar junto. Ele colocou uma foto com o Otamendi, que é jogador do River Plate. E aí havia aquela especulação do Almada ir para o River Plate. E na foto ele colocou assim, ó: obrigado por cada risada, por cada mate, por cada ensanasa. Eu acho que é salada, né? Eu fico só com as palavras de agradecimento e honra por ter compartido cada treinamentos e partidas e conversas e viagens juntos. E isso aí é uma foto dele e do Otamendi. Aí ele fala: Tanque, acho que é o apelido do Otamendi, te quero muito, gosto muito de você e vamos te estranhar, dizendo assim, cara, muito obrigado por tudo, nós vamos sentir saudade. Obviamente que ele está falando da seleção argentina, porque o Otamendi se aposentou da seleção argentina, mas deixando muito claro que não vai mais treinar junto com o Otamendi, não vai mais estar no dia a dia com o Otamendi. E por que a torcida se agitou? Porque o Otamendi joga no River Plate, e aí é basicamente o seguinte: se ele está fazendo essa postagem de despedida, é porque provavelmente ele já chegou pro Otamendi e falou: Otamendi, eu não vou pro River, não vai ter como, eu vou jogar no Flamengo mesmo, eu vou pro Brasil mesmo, e basicamente essa é a situação. O River, que era rival do Flamengo, né, adversário do Flamengo, concorrente, essa é a palavra mais certa, do Flamengo nessa negociação, agora fica mais claro ainda que o Almada deve vir para o Mengão. Hoje já deve começar a acontecer a reunião presencial entre o empresário do jogador e o José Boto, e o Flamengo corre para ainda nesse final de semana tentar fechar a contratação do jogador. Como eu falei, o Flamengo corre. Vai conseguir? Depende aí de como é que vai ficar toda essa situação. Mudando de assunto, saindo do Thiago Almada, deixa eu falar sobre Memphis Depay, porque hoje de manhã saiu a informação na ESPN da Holanda que o Flamengo fez uma proposta para o Memphis Depay. E aí eu vou explicar para vocês, na minha visão, o que está acontecendo. Na minha visão, tá? O Memphis Depay está tendo todo um imbróglio numa renovação com o Corinthians. O Corinthians renova, não renova lá o contrato, ele aceita os termos, não aceita o termo, o Corinthians deve uma grana para ele, aquela coisa toda que a gente já está vendo aí há alguns dias,
né, no noticiário. E aí o que acontece? Por que isso sai? O Flamengo tentou, hein? Para tentar pressionar, na minha visão, tá, gente, o Corinthians a acertar logo essa renovação, a assinar logo essa renovação, a resolver logo esse problema. Por quê? O Corinthians tem um problema de transfer ban. O Corinthians está com um problema de transfer ban. E aí é basicamente aquilo. O Corinthians tem um problema de transfer ban, o Memphis está também nesse imbróglio de renova, não renova. Vou colocar o Flamengo aqui nessa jogada, porque aí vai pressionar o Corinthians a renovar logo o contrato do jogador. Vou falar para você a minha percepção. Como a notícia saiu agora de manhã na Holanda, eu não tive tempo ainda de apurar, mas eu vou te trazer a minha percepção. Eu acho que isso é uma pressão para acelerar o processo lá de renovação dele com o Corinthians, e não acho que o Flamengo tentou a contratação do Depay, pelo menos agora. Talvez lá atrás pode ter tentado, antes dele vir para o Corinthians, beleza. Mas agora, acho que não. Por dois motivos. Primeiro, a idade do Depay, 32 anos. E segundo, o preço do jogador. Tem um salário muito alto. É um jogador que não é barato para o Corinthians. Então, não acredito que o Flamengo tenha feito nenhum movimento direcionado ao Depay, até por conta dessas questões que eu falei, a idade, o preço. E aí você para juntar as coisas. O presidente BAP falou em alto e bom som que não quer contratar jogadores com mais de 26 anos. E o Memphis já tem 32 anos. Então, assim, o Flamengo ia ter que pagar muito dinheiro de luva, o Flamengo ia ter que pagar, ia ter um custo muito alto ali na questão de salários e o dia a dia do Memphis, que não é barato, e estaria, entre aspas, quebrando uma regra estabelecida pelo próprio Flamengo, de contratar jogadores mais jovens, de contratar jogadores que tenham menos, a ideia do BAP é essa, jogadores com menos de 26 anos. Até a confirmação de Almada. Tem informação quente a respeito de Almada. E aí quem sabe tudo de Flamengo, Luísa Sá. Quais são as atualizações das negociações de Almada e Flamengo? Luísa, muito boa. Muito boa tarde para todo mundo que tá assistindo a gente também. A negociação do Almada tá me dando gatilho igual a do Paquetá, que eu só consigo ouvir. E o Almada, toda hora isso. Mas o Flamengo nunca esteve tão perto dessa negociação do Almada, de fechar, de fato, esse negócio com o Almada. Tá igual aquela música do Jorge Versilo, acredite no final feliz, porque tá perto. O Flamengo vai se reunir com o empresário do Almada esse final de semana, né? Tem essa expectativa de se reunir com o empresário dele nos próximos dias para tentar sacramentar os últimos detalhes que faltam nesse negócio. O José Botto o Flamengo, né? O José Botto que vai se reunir com o empresário, mas o Flamengo já vem amarrando essa negociação já há algumas semanas, já tinha conversado com o empresário do jogador, tinha também conversado com o Atlético de Madrid para alinhar, né, esses detalhes, mas agora está mais perto do que nunca. Esperava o sim do Almada, que veio essa semana, ver essa sinalização positiva, então agora está nos detalhes finais e está esperando, né, que essa conversa de fato amarre tudo que falta, né, todos esses pequenos detalhes que estão faltando para esse final feliz. Mas o Flamengo já teve uma sinalização de todas as partes, não só do empresário, como também do Almada, do Atlético de Madrid, para justamente fechar, né? O Flamengo vai enviar essa proposta no papel só quando tiver tudo bem certinho, é o que acontece geralmente nas negociações, com o Paquetá também foi assim. O Flamengo tem uma boa relação com o Atlético de Madrid, porque já negociou o Samuel Lino, diferentemente do River Plate, por exemplo, que foi apresentar uma proposta oficial e não conseguiu apresentar ali as garantias. O Flamengo já tem essa boa relação, então conta com isso para finalizar isso quanto antes e ter o Almada quanto antes, porque o Leonardo Jardim tá querendo muito esse reforço. O Jardim pediu esse reforço, na verdade, o meio-campista é a prioridade zero, segundo o Jardim, porque outros dois, né? O Flamengo já negocia com um ponto e com um centroavante, mas o meio-campo, tanto que o Flamengo foi buscar um nome de peso, né, para essa posição. A gente estava falando que o Palmeiras tem muitas opções, o Almada também vai chegar, e aí o Almada também é um jogador que também já pode chegar para ser titular também, né? Se mostrar o futebol que a gente já viu do Almada aqui, que foi em 2024 pelo Botafogo, a diferença que o Almada fez naquela campanha do Botafogo foi um absurdo. O Botafogo tinha um grande elenco e o Almada se destacava nesse elenco ainda. O jogador começou a Copa do Mundo como titular da Argentina. E foi titular em vários momentos do ciclo. É esse o nível de jogador que o Flamengo está trazendo. Então é isso, galera. Flamengo aí aguardando a chegada do empresário do Thiago Almada.
tá chegando aí para fechar o contrato com o Flamengo. Comenta aqui, bota aí nos comentários se vocês estão aí felizes com essa chegada aí do Thiago Almada, essa possível chegada. Ele que tá aí por detalhes para assinar com o Flamengo. Flamengo aí com um baita reforço para essa temporada. Ainda tá negociando com 2 nomes aí, né, que tá em sigilo. Breve, assim que fechar o Almada, provavelmente esses nomes vão começar a ser ventilados aí na mídia brasileira, né? Todo mundo aí sabe que negociação do Flamengo, cara, nenhuma negociação do Flamengo fica debaixo dos panos. Todo mundo fica sabendo e a gente está aqui para trazer as novidades para vocês. Deixa aí nos comentários, pessoal, da onde vocês estão falando, qual estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Deixa aí nos comentários, quero muito saber da onde vocês estão vendo esse vídeo. Então é isso, galera, fiquem todos com Deus, até a próxima, tamo junto e valeu, galera!